Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ver os decompositores nas teias alimentares. Você estudou que os vegetais são os produtores, uma vez que fabricam o próprio alimento, e que os animais são consumidores, pois necessitam se alimentar de outros organismos para sobreviver. Já estudamos isso então. Hoje nós vamos ver a importância dos decompositores, fungos e bactérias, que também participam da teia alimentar e são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema. Então, aqui a gente tem uma teia alimentar com o produtor, os consumidores e aqui os decompositores. A importância dos decompositores na natureza. Quando uma folha se desprende da árvore e cai no chão, vai se tornando amarelada e cheia de manchas escuras. Depois, aos poucos, ela vai desaparecendo, até que não conseguimos mais enxergar nenhum vestígio. Você sabe por que isso acontece? Na natureza, as folhas secas, os galhos, as flores e os frutos e as sementes que caem das plantas formam sobre o solo um tapete rico em matéria orgânica. Então, aqui a gente vê esse tapete que é rico em nutrientes, matéria orgânica. Na superfície do solo, existem os fungos e as bactérias, seres que têm um tipo especial de nutrição. Utilizam matéria orgânica, vegetais e restos de animais mortos, como fonte de alimento. Então, os fungos e as bactérias, a alimentação deles é a matéria orgânica, que são os vegetais e animais mortos. Ao se alimentar, esses seres vivos transformam essa matéria orgânica em nutrientes, que são absorvidos pelas plantas por meio das raízes, possibilitando a realização da fotossíntese. O processo em que fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes é chamado de decomposição. Então, grifem aí. Então, decomposição é o processo em que fungos e bactérias, eles transformam essa matéria orgânica que está aqui no chão em nutrientes. Os seres que realizam a decomposição são chamados de decompositores. Pelo processo de decomposição, os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Então, aqui, tem um fungo se alimentando, da matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica e que eles se alimentam, ela vai se transformar em nutrientes. Aqui eu tenho uma teia, Na decomposição, os nutrientes são reciclados, isto é, voltam a ficar disponíveis para outro organismo. Então, vamos seguir aqui, Eu tenho o produtor, a planta. Aqui eu tenho o herbívoro e o carnívoro. Então, o que acontece, o herbívoro se alimenta da planta, o carnívoro se alimenta de um herbívoro, de outro animal. E, olha aqui, todos eles, e aqui vão todos para os decompositores. O que são? Esses decompositores, eles são as bactérias e fungos que transformam esse solo aqui, que são os vegetais, mais os animais quando morrem. Então, eles transformam essa matéria orgânica em nutriente. Esses nutrientes aqui, eles são absorvidos pela raiz das plantas. Então, os decompositores são tão importantes em uma teia alimentar quanto os produtores e os consumidores. Então, podem grifar essa parte aqui. Sem eles, não haveria nutrientes no solo para as plantas. Sem nutrientes, as plantas não se desenvolveriam. Então, sem eles, não haveria nutrientes no solo.
as plantas não se desenvolveriam e as cadeias alimentares não existiriam mais, né? Não poderiam existir. Então, esse próximo exercício, a gente tem uma teia alimentar aqui. E nós vamos ver aqui, ó. Use os números do quadro A como códigos e identifique a função ou as funções de cada ser vivo que aparece no B. No quadro B já foram inseridos os códigos relacionados ao gafanhoto. Use o modelo para os seguintes. Então, a gente vai preencher aqui e depois vocês vão observar essa teia para entender por que a gente colocou esses códigos aí. Então, olha lá, a planta. A planta, ele é apenas um ser vivo que está na classificação de produtor. É ele que produz. O pássaro aqui, então vocês vão ver o pássaro, tá? Ó, o pássaro. O pássaro, ele é 3, ele é carnívoro, consumidor, ele é presa e predador ao mesmo tempo. O sapo também, 3, 4, 5 e 6. A cobra também. O gavião, ele é carnívoro, consumidor e predador. E os fungos e as bactérias são apenas os compositores. Então, a descrição aqui, 7. Na representação da teia, por que todos os seres vivos se ligam por setas direcionadas aos decompositores? As setas indicam que todos os organismos representados na teia servem de alimentos aos decompositores. Então, por isso que essa teia, ó, todos os animais, eles servem aqui tanto a planta quanto os consumidores, todas as setas estão viradas para os decompositores. Por quê? Eles servem de alimentos para os fungos e bactérias. Por que os organismos decompositores são fundamentais para a manutenção das cadeias alimentares? Sem os decompositores, não haveria reciclagem da matéria. Consequentemente, os organismos produtores não teriam nutrientes para a sua sobrevivência. Então, por isso que os decompositores, eles são fundamentais para manter as cadeias alimentares. Bom, essa atividade vocês vão ler, você é o cientista, vocês vão fazer esse experimento. É bem simples, vocês vão ler aqui e vão entender. E na próxima aula aí a gente vai responder essa atividade 4, que vai estar relacionada com esse experimento que vocês fizeram. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.